Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. E você já sabe qual que é o nosso ritual. Clique em curtir agora, inscreva-se se você não é inscrito ainda e lembre de ativar as notificações. É assim, você vai ter que ter um pouco de paciência, que meu pós-jogo é sempre o último dos canais do Galo aí pro ar, né? Que eu faço um pós-jogo lá pro Deus me livre, dou uma estudada sobre a partida e tal. Às vezes tô namorando um pouquinho, dando uns beijos na boca que é necessário. Falando sobre Galo e Bragantino, gente, que raiva que eu tô, viu? Eu tô rindo por causa dos 3 pontos, mas tô meio chateado realmente, meio bravo. Mas sabe aquele bravo feliz? Eu nunca tive um bravo tão feliz igual eu tô hoje. E a gente vai entender por quê ao falar sobre o jogo. Primeiro, dos bastidores, o Léo Senna com possibilidade de ir para a Itália e o Bruno Silva amanhã deve ir, amanhã se você está assistindo no domingo, que é muito difícil, porque eu posso estar tarde. Nessa segunda-feira, o Bruno Silva deve ir para Chapecoense de volta. O Bruno Silva veio do profissional da Chape, né, com experiência até internacional, assim, jogos internacionais, para a base do Galo, fez o sub-20, machucou, time de transição profissional, e aí teve mais lesão, veio o Sampaoli, Bruno Silva teve até alguma chance com o Sampa, mas passou a não ser relacionado, tá voltando para a Chape, né, tá até atrasado um pouco essa negociação, se arrastou um pouco, mas nessa segunda deve concretizar. O Galo está enxugando um pouco o elenco, e acho que dia 13 de outubro, dia 10 ou 13, acho que 13 de outubro, abre a janela internacional e eu acho que vem reforço internacional para engrossar um pouco o caldo desse elenco. De qualquer maneira, quem não tem sido aproveitado vai, né, de uma vez para enxugar um pouco a nossa folha salarial. Me surpreende negativamente o Léo Senna, porque eu achei que seria muito aproveitado. E o Léo, eu acho que teve até, não sei se por não estar sendo aproveitado, até sei lá, não vou falar então, né, porque a gente não tem muita prova, mas o Léo podia ter sossegado um pouco mais em BH. E o Bruno Silva, que é uma aposta minha ainda para o futuro, eu acho que o Bruno Silva ainda vai, né, entregar muito para o futebol futuramente também. Quem sabe aqui no Galo voltando, mas que ele precisa de rodagem nessa idade, né, precisa de minutagem em campo, então que seja feliz lá na Chapecoense. E quem entrou em campo hoje foi o Guga, fez a 7ª partida, não pôde ir embora. Gente, o Guga tá longe de ser aquele lateral diferenciado, craque, né? Mas nesse momento a gente não podia perdê-lo, porque ainda é o lateral que mais entrega no Atlético, né? Entrega a bola para o adversário, não é que entrega o placar, que erra, mas é o que mais tem rendido, né? Concordo que algumas ocasiões ele oscila muito, mas com o Mariano mal, né? Com o Mailton também ainda. A gente está falando de garoto, o Mailton ainda é muito garoto, o Bruno Silva, o nosso elenco é muito jovem. Eu estava até falando com a Daphne hoje, ó, o Natan, 23 anos, o Alan Franco, 22, o Guga, 23, o Arana, 23. Então, assim, é um grupo muito jovem, né? Então, a gente está falando de jogadores que estão até em processo de maturação ainda. Então o Mailton vai evoluir. O problema é que a gente é meio ansioso, a torcida do Galo até é muito ansiosa, principalmente quando se fala de Campeonato Brasileiro, que a gente está aí há 49 anos sem ganhar. Mas com Mailton e Mariano, o Guga era imprescindível ficar, porque a gente não podia reforçar um Flamengo candidato ao título, né? Candidatíssimo, favorito, sem dúvida nenhuma. E a gente tem ainda um ponto fraco na posição. Obrigado por todo mundo que comenta preocupado com minha alergia, com meu resfriado de sempre, principalmente quando eu pego as camisas que estão guardadas há mais tempo, né? Quando você pega essa cumbuquinha aqui, a cabeça do Arana, ó, puro remédio, antialérgico puro aqui, tá? Eu vou estar nasalado por isso. Vou ficar com esse aqui que eu vou aproveitar para falar assim, ó. Dá uma sensação de que o Sampaoli faz assim, ó. Opa, Mailton! É você, Mailton, que tá aqui, ó. Ó, titular, tá? Aí tem a terceira cumbuca, tem a do nome, tem a do titular ao reserva e vem a Mailton, opa, ponta direita, Mailton. Dá a impressão de que o Sampaoli define a escalação assim, sabe? Do tipo, ó, opa, Igor Rabelo, titular, Rabelo. Ó, goleiro, Rabelo, saiu o goleiro, você vai ter que ir pro gol. Não assusta se vier uma escalação dessa não. Por quê? Vou deixar aqui o Arana. Quando você pega a escalação, você esfrega o rosto, você fala, meu Deus do céu, quem vai fazer a função de lateral? Será que vai ter função de lateral? Por exemplo, hoje eu acho que não teve a função de lateral. O Guga jogou muito próximo do Alan e do Alan Franco,
né? O Mailton foi quase um ponta. E o Arana, como o Galo teve 3 zagueiros contra um adversário que pouco atacava, o Arana teve uma liberdade, né, incrível. Então, eu acho que não tivemos lateral, com 3 laterais de campo a gente não teve lateral hoje. Queria a opinião de vocês, usem e abusem dessa caixa de comentários aqui, que é fantástico o diálogo que vocês criam aqui na caixa de comentários. Então pode comentar para valer. O Guga, como eu falei, um pouco à frente da defesa, o Mailton muito pelas pontas e o Arana, que para mim é fantástico. Eu acho que todo mundo oscila bastante, né? Mas o Arana ele é mais perto de uma linha reta, sem altos e baixos, né? É o Arana. Eu sou fã realmente do Arana. Já falei que eu vou silcar o Arana tá aí, ó. Vou silcar minha camisa com o nome do Arana e chega com muita qualidade lá na frente. O Galo estava usando esquemas que ele estava testando pouco. Por quê? Vamos dizer, o jogo no domingo. O time se apresentava segunda de manhã, jogo para recuperar os atletas, jogou em Curitiba domingo à noite. Recuperava os atletas. Aliás, eu falei um pouco de excesso do Léo Senna. Deixa eu falar aqui. Gente, eu recebo foto, eu recebo vídeo de jogador. Eu falo no Lateral Esporte, e até tem uma briga com o Toledo por causa disso. O jogador pode tomar a cervejinha dele, pode beijar na boca. Então, assim, jogou contra o Curitiba domingo à noite lá e tal. Depois, se o cara chegar aqui e for dar uns beijinhos na boca, sem problema, cara. O que a gente reclama é quando tem exagero. Então, eu sou a favor de jogador que ganha 400 mil. Se você estivesse na profissão dele, você ia querer beber sua cervejinha e dar seus beijos na boca, que isso é bom demais, né? Por que eu tava falando isso? Porque o Galo tem pouco tempo para colocar em prática a ideia. Outro gol do Cano, pelo amor de Deus. Treina no domingo, recupera o jogador na segunda de manhã, o treino na terça aí sim colocar mais ou menos em prática, né? O que você vai usar na quarta-feira, e quarta você já está concentrado para entrar em campo. Então o Galo hoje usou essa escalação maluca no domingo, provavelmente chegou quinta de manhã do jogo contra o Santos, né? Recuperou ali os atletas, na sexta-feira treinou e no sábado teve aquele reforço, né, da matéria. No domingo você já está entrando em campo. Então, nessa semana, que é semana cheia, o que a gente for colocar em prática daqui para frente, eu acho que a gente vai conseguir, sabe, usar com mais qualidade. Hoje não foi legal a escalação. Eu acho que o Sampaoli complicou demais uma escalação que não precisaria complicar tanto para ganhar do Bragantino, que é uma decepção para mim. Eu falei que me surpreendi com a saída rápida do Léo Senna e do Bruno Silva. O Bragantino é a minha decepção na Série A, do Z4. Outro gol do Vasco, pelo amor de Deus. Eu achei que o Bragantino ficaria entre os 10 primeiros da tabela. Hoje é o lanterna. Mas eu acho que se fosse pelo simples, talvez a vitória fosse mais fácil. De qualquer jeito, nas escalações que ele complicar, nessa semana que a gente tiver semana cheia para trabalhar, mesmo as escalações malucas vão funcionar um pouquinho mais. Hoje quem estreou no gol do Galo foi o Everson, que foi pouco acionado. Qual que é o diferencial do Everson? Eu estou olhando aqui do lado porque eu tenho 2 telas. Eu tenho a tela com os assuntos que eu vou falar no pós-jogo e outra ali do Botafogo e Vasco agora. Acabou o Palmeiras. Valeu o esporte pelo empate. Todo mundo tropeçando. Vou falar sobre isso já já. O Everson foi pouco acionado, né? Era esperado que não só o Bragantino, muito time de meio de tabela e até times lá da ponta vão vir para o Mineirão pensando no empatezinho e voltando para casa com um empate, comemorando como se fosse vitória. O Bragantino com certeza ia atacar pouco, então o Everson foi pouco acionado. Teve um chute perigoso do Claudinho no primeiro tempo, que ele pega, não teve culpa no gol, que foi uma pancada na trave e o Alejandro muito bem posicionado ali. Então, uma boa estreia do Everson. Lá na frente, o Sacha precisou sair um pouco mais da área, sair um pouco menos. Todo pós-jogo eu falo, o Sacha hoje foi um dos armadores, o Sacha precisou sair muito para criar, o Sacha viu que não estava funcionando, saiu para buscar a bola. E ele falou isso no coletivo também, agora acho que essa semana, que ele sai, que ele puxa a marcação fica confusa. Acompanha o Sacha e abre espaço lá na área, ou fico aqui e o Sacha vem com toda essa turma e pode vir com mais liberdade carregando a bola. Gera uma certa dúvida na marcação. Hoje ele saiu menos porque ele tinha o Savarino, ele tinha o Mailton, ele tinha o Franco, o Alan e o Guga. Além do Arana aparecer. Então, ele meio campo muito povoado, o Sacha precisou sair um pouco menos da área, né? Agora eu quero falar sobre essa turma, o Mailton e o Savarino, e eu vou pegar um cara que começou na reserva hoje.
Por quê? Eu não gostei, de certa forma, assim, eu acho que poderia entregar um pouco mais o Mailton, o Keno e o Savarino. Agora veio o momento passada de pano, porque ao mesmo tempo que eu tô, talvez se tivesse ganhado eu nem ia passar o pano, eu ia estar muito nervoso, bolado, mas eu vou aproveitar que ganhou para passar um pano para eles. Começar pelo Mailton. No primeiro tempo, logo o gol do Galo acontece aos 28 minutos em jogada de escanteio. Eu vou falar da jogada de escanteio já já. E aí, depois, o Mailton, ele pega uma bola na ponta, ele chuta, ele finaliza, obriga o Júlio César a chutar bem rente à trave, e na outra ele chuta cruzado, o Savarino quase alcança, e o zagueiro, não sei, Léo Ortiz, alguém do Bragantino quase faz contra. Então, a gente está falando de um cara muito jovem, improvisado na função, e que às vezes sinalizou e apareceu melhor na frente do que o Keno e o Savarino nos últimos jogos, ou o Marquinhos até. Então eu vi muita gente pegando o pé do Mailton, eu sei que um lance ou outro ele tomou a decisão errada, mas olha só, ele saiu, né, com 11 minutos do segundo tempo e conseguiu criar chances ainda de perigo para o adversário. Segunda passada de pano, Cano do Vasco está fazendo gol ali. O Keno, já falei, esperava muito do Keno. Tem uma característica que eu adoro no futebol que está morrendo nas categorias de base. O cara que pega a bola e arrisca, e erra, e arrisca, e vai de novo, e pega a bola e vai para cima do adversário. No Galo ainda não conseguiu entregar, não sei se 100% fisicamente, mas não conseguiu entregar o que a gente viu dele no Brasil. Porque eu não acompanhei o campeonato egípcio. Se vocês acompanharam, vocês podem falar isso, ele estava desse jeito lá. Eu não consegui acompanhar lá. Esperava muito do Keno aqui, mas entregando pouco, errando muito ainda, o Keno conseguiu um pênalti, sofreu um pênalti, do camisa 13, não importa, do Bragantino, e ele dá assistência para o Savarino, ou seja, e eu acho que ainda ajuda muito na marcação. Acho que por isso eu tentando entender a cabeça de quem escala, de quem coloca ele em campo, por isso ele ainda... lembra dos números do Leverkusen? Quem tá me entregando números? Eu acho que por isso, sabe? Roubada de como é que tá o auxílio dele na marcação? Olha só, ele entrou, ficou tantos minutos em campo, sofreu um pênalti, deu uma assistência. Então tá, o Keno hoje foi o quê? O Savarino, desde o Campeonato Mineiro, errando tudo, tá muito mal, né? Mas consegue fazer um golzinho hoje que nos dá a salvação. Então, apesar da fase ruim, quem tá mal... Pô, bicho, que merda que eu falei. Nossa, não tira de ciência não, YouTube, desculpa, eu falei que mesa. Que mesa que eu falei. Apesar dos jogos que o Galo poderia entregar um pouco mais. Não foi ruim que te ganhou, tá? Mas assim, a nossa fase é tão legal que com tantas peças podendo entregar um pouquinho mais, a gente está ganhando e eles estão sendo importantes. O Mailton teve lances importantes, o Keno precisa entregar um pouco mais? Precisa. Teve lances importantes, o Savarino precisa entregar um pouco mais, precisa entregar muito mais do que estava entregando no campeonato. E mesmo assim, foi importante para a vitória também. Então esses jogadores. Agora o Hever, autor do gol de escanteio contra o Tombense, contra o São Paulo, contra o Coritiba, contra o Bragantino. Se você tem saudade do Otero, meu amigo, se você fica bravo que eu cito o Otero todo pós-jogo, eu vou continuar, porque a gente perdeu muito tempo colocando esses jogadores na prateleira que eles não estavam. E eu repito isso sempre. Era um caminhão de desperdiçar escanteio o Otero. E aí, aí gol do Hever de escanteio. O Hever é um jogador que me surpreende, já é um pós-jogo da surpresa. Eu falei de surpresa do Bragantino, do Léo Senna, do Bruno Silva, né, do Keno, que me surpreendeu negativamente até agora. O Hever, eu acho um zagueiraço. Até compro briga para ele por causa dele, defendendo ele nos grupos, mas eu achei que não seria titular com o Sampaoli, né? Porque eu achei que ele queria zagueiro rápido, que eu achei que ele ia optar pelo Gabriel, que ele defendeu pela velocidade, quando ele estava no Santos ele elogiou. Mas o Hever conquistou o prof, né? Já falei pelos lançamentos, às vezes atravessada, aquela chapada de bola, pela qualidade de passe, aquela hora que você acha que ele vai dar um chutão, ele bate o pé, volta, gira o corpo e trabalha com uma categoria enorme. Então o Hever ganhou o prof e a gente aproveitando muito bem os escanteios. Alan, outro jogador. Hever, Alan e Arana, que eu defendo sempre. Mas o Alan, de vez em quando ele dá umas desligadas no jogo. De vez em quando. Sabe? Vai muito bem, mas a hora que ele desliga é extremamente perigoso. Alan, só nesses minutinhos você precisa ficar um pouco mais atento. Não sei se é porque você fica meio nervosinho às vezes e tal. É bom ficar nervoso. De qualquer jeito,
segura a onda às vezes um pouco nos ânimos, é bom ver um jogador de novo no Galo que coloca respeito e tal. Falar agora sobre uma tabela planejada que eu falo sempre. Vocês lembram quando a gente ganhou do Flamengo, que eu falei que a gente tinha 3 pontos bônus, a gente perdeu pro Botafogo, gastamos o cartucho dos 3 pontos bônus, que o Botafogo tá lá no Z4, é time que você não pode perder 3 pontos, né? Mas atenção para essa frase que eu vou falar aqui, a nossa campanha esse ano é melhor que a do Flamengo em 2019. Por que você tá falando isso, Fael? Vamos lá. Galo e Flamengo, confronto direto. O Flamengo, quando saiu de casa ano passado para enfrentar o Galo no Horto, perdeu. Que o João Coelho foi expulso, que o Jorge Jesus estava na arquibancada no camarote para assistir o Galo e acabou indo no Flamengo, perdeu. Galo e Inter, fora de casa, os dois perderam. Galo e Botafogo como visitante, o Galo perdeu, o Flamengo ganhou. Entendeu? Nessa situação. Rafael, mas o Flamengo não enfrentou o Bragantino ano passado. O Bragantino, nesse caso, para mim, na minha tabela planejada, é o CSA. Então o Flamengo ganhou os 2 jogos contra o CSA, o Galo ganhou, fez o primeiro dever, ganhou também. O Atlético Goianiense é o Cruzeiro, entendeu? 4 times que sobem, eu substituo pelos 4 que desceram. A nossa campanha está com 2 pontos a mais que a do Flamengo ano passado, ou seja, nós perdemos para o Inter fora de casa, para o Santos fora de casa, que o Flamengo também perdeu ano passado. São jogos que você pode perder. Então a situação ainda está sob controle se o Galo ganha o jogo que falta contra o Paranaense, né? O Paraguaiense, como diz o Dodô, o grafite que participou do Alterar Esporte essa semana, o nosso ídolo, a gente seria líder do campeonato. Tem esse jogo ainda, não vamos contar com os 3 pontos, mas é uma campanha de quem está brigando realmente por título. Óbvio que eu estou falando, mas só para falar para vocês que é, né, o básico. Então é o Cruzeiro, né? O Flamengo ganhou do Cruzeiro. É porque eu estou comparando com a campanha do Flamengo de 2019, que é uma campanha de campeão. O Galo, como visitante ano passado, empatou com o Cruzeiro, mas a gente não está comparando a nossa campanha com a campanha do Galo do ano passado, porque a nossa campanha foi ridícula. Então temos que comparar com a campanha do Flamengo. Então é um jogo que você tem que ganhar mesmo como visitante. Tabelinha aqui agora do Galo para a sequência. Pega o Atlético Goianiense, o Grêmio e BH, que é uma pedra no sapato que a gente perdeu, acho que em 2015, perdemos em 2016 na Copa do Brasil, perdemos em 2016 também com o Marcelo Oliveira, 3-0 no primeiro tempo, perdemos em 2017, a gente ganhou com o Sub-23 deles aqui, perdemos em 2018 e 2019, acho que foi isso, se eu não estiver enganado, e acho que empatou em 2014. Então, assim, é um adversário muito chato. Aí vem o Vasco, né, que tem esse cano aí que como é que chama aquele menino que vai na Web Rádio Galo? Fugiu o nome dele agora, que já tinha indicado ele pro Galo. E aí vem Fortaleza fora, tem que ganhar. Goiás em casa, tem que ganhar. Em casa você tem que ganhar. Do Fluminense aqui em casa. O Bahia do Mano Menezes fora de casa. O Mano já estava no banco hoje, comandando a equipe. É um adversário também que não emplacou ainda. Sport em casa. Aí vem o Palmeiras fora. Olha só. O Palmeiras fora é o adversário mais difícil, o Grêmio em casa, o Grêmio vai estar com a cabeça nas outras competições, não me assusto se vier até com o time reserva para cá, e tem o Atlético Paraguaiense em casa. A nossa tabela até o fim do campeonato, eu repito sempre, com muito respeito aos adversários, não é complicada. Só não podemos tropeçar nas próprias pernas. Eu sempre tenho muito medo daquela frase, o Atlético só depende dele, porque sempre que isso acontece me dá um gelo na barriga hoje, a hora que estava tropeçando o Inter, que perdeu para o Goiás, tropeçando o Flamengo, perdendo para o Ceará. O Palmeiras empatou com o Sport, gol do Botafogo, 3-2. O Galo só depende dele, é aí que me vem o frio na barriga, né? Então, Galo, pés no chão, corrigindo detalhes. Quem está em má fase está entregando um pouquinho, por quê? Quando dá liga, quando você tem um elenco que deu liga, quando você tem 3 lá na frente que não estão indo bem, mas se você tem o Alonso bem, o Arana bem, o Hever bem, você tem o Alan bem, o Jair bem, o Alan Franco bem, quando 2 vão mal, então o desequilíbrio não gera tanto prejuízo para o time. É isso que eu falava antes do time barato que sai caro, né? O time barato sai muito caro, porque você tinha 2 jogadores se destacando, e aí você vendia, né, o Emerson bem, você fazia uma venda boa do Alejandro, do Cleiton, mas agora você tem 10 bem, talvez 2 que precisa entregar um pouco mais. Entendeu? Então agora sim, esse time caro, eu acho que vai sair barato na frente, classificando para uma Libertadores, brigando pelo título. Eu acho que se a taça tá querendo o Atlético,
Que pena que a gente está tomando um prejuízo de uns 2 milhões por jogo com renda, porque não tem torcida, porque senão seriam uns 2 milhões a mais para os cofres, e aí você vai ter mais jogos transmitidos na TV. Esse time vai sair muito mais barato que 2018 e 2019, e se o presidente for reeleito, não sei se vai para a eleição mais, né, no fim do ano, mas eu acho que ele aprende a lição que time barato demais, Arouca, Ricardo Oliveira de Santos, isso sai caro lá na frente, né, presidente? Grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado do pós-jogo. Usem a bússola da caixa de comentários, cliquem em curtir e até o próximo jogo. Se Deus quiser, o Galo tá caminhando rumo ao título.